Existe uma pergunta que nenhum ser humano consegue escapar. O que acontece quando a gente morre? Não importa onde você nasceu, o que você acredita ou em que época viveu. Essa questão te encontra. E o mais fascinante de tudo, 10 das maiores tradições religiosas do planeta têm respostas completamente diferentes para ela. Algumas prometem paraísos de luz eterna. Outras falam em reencarnação, em julgamento divino, em dissolução cósmica, ou simplesmente no fim de tudo. Hoje vamos explorar essas 10 visões. Prepare-se para uma jornada por entre as maiores crenças da humanidade. Se você gosta de descobrir religiões, espiritualidade e os grandes mistérios da humanidade, inscreva-se no canal. Ative as notificações e deixe nos comentários qual tradição religiosa você quer ver nos próximos vídeos. A primeira resposta vem do cristianismo, a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Para os cristãos, a morte não é o fim. É uma passagem. No momento em que o corpo para, a alma se separa e começa sua jornada. A alma passa por um julgamento divino. Quem viveu com fé, amor e arrependimento vai ao paraíso. Uma comunhão eterna com Deus. Quem rejeitou essa graça enfrenta o inferno. Nas tradições católica e ortodoxa, existe ainda o purgatório, um estado de purificação antes da entrada no céu. No fim dos tempos, acredita-se numa ressurreição dos mortos, quando o corpo e alma se reunirão para o julgamento final de toda a humanidade. O islamismo, segunda maior religião do mundo, compartilha elementos com o cristianismo, mas tem uma visão muito mais detalhada da vida após a morte. Após morrer, a alma entra no barzakh, um estado intermediário no túmulo, onde ela aguarda o dia do julgamento. 2 anjos, chamados Munkar e Nakir, visitam o morto e o interrogam sobre sua fé e suas ações em vida. No dia do juízo, o Yawman al-Qiyamah, Allah pesa as ações de cada pessoa com perfeita justiça. Os justos entram no Jannah, o paraíso, descrito como um jardim de delícias eternas. Os condenados vão para o Jahannam, o fogo infernal. O islamismo também crê na ressurreição corporal antes desse julgamento final. O judaísmo, a mais antiga das 3 religiões abraâmicas, tem uma abordagem surpreendentemente diferente sobre o além. Ao contrário das outras religiões abraâmicas, o judaísmo foca mais no presente, na vida reta, na Torá, do que no pós-morte. A maioria das correntes judaicas acredita num lugar chamado Sheol, uma espécie de reino sombrio e silencioso onde as almas descansam. Algumas tradições falam no Gan Eden, o paraíso, e no Gehinnom, um lugar de purificação, que, diferente do inferno cristão, é temporário para a maioria das almas. E há também a crença na ressurreição no fim dos tempos e no Olam Rabá, o mundo vindouro. Um tema debatido entre as diferentes correntes do judaísmo. Chegamos ao hinduísmo, a religião mais antiga ainda praticada no mundo, e uma das mais fascinantes sobre o tema da morte. Para os hindus, a morte não existe de verdade. O que chamamos de morte é apenas a alma, o Atman, deixando o corpo físico como quem tira uma roupa velha. O Atman é eterno. Ele se reencarna em um novo corpo, guiado pelo karma acumulado em vidas anteriores. Se você viveu com bondade, devoção e sabedoria, sua próxima vida será melhor. Se agiu com ignorância e apego, o ciclo de sofrimento continua. O objetivo final é o moksha, a libertação do ciclo de mortes e renascimentos, quando o Atman se une ao Brahman, a consciência universal e absoluta. O budismo compartilha o conceito de reencarnação com o hinduísmo, mas com uma diferença filosófica profunda e revolucionária. Para o Buda, não existe um eu permanente. O que chamamos de alma é, na verdade, um fluxo de consciência em constante transformação. Após a morte, esse fluxo continua, não como uma alma individual,
mas como um padrão de energia kármica que se manifesta em um novo ser. Esse ciclo de nascimentos e mortes se chama samsara. O sofrimento nasce do apego a algo que, por natureza, é impermanente. A meta budista é o nirvana, a extinção do apego e do ego, o fim do ciclo de sofrimento. No budismo tibetano, o bardo é o estado intermediário após a morte, descrito com detalhes no livro tibetano dos mortos. Deixe seu comentário sobre o que está achando desse vídeo. Sua opinião é muito importante para o canal. O Espiritismo, sistematizado pelo francês Allan Kardec no século XIX, tem uma visão muito detalhada e racional do que acontece após a morte. Para os espíritas, a morte é simplesmente o desligamento do espírito do corpo físico. O espírito é eterno e sobrevive completamente. Após a morte, o espírito entra no plano espiritual, onde é avaliado por suas ações, pensamentos e intenções ao longo da vida que acabou de deixar. Dependendo de sua evolução moral e espiritual, o espírito pode reencarnar novamente para continuar seu aprendizado, ou permanecer no plano espiritual por um período. O Espiritismo rejeita o inferno eterno. Todo espírito, por mais que tenha errado, está em evolução constante rumo à perfeição moral e espiritual. O zoroastrismo é uma das religiões mais antigas do mundo, fundada pelo profeta Zaratustra na antiga Pérsia. Foi ela que influenciou profundamente os conceitos de paraíso e inferno que conhecemos no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Para os zoroastristas, após a morte, a alma permanece junto ao corpo por 3 dias. No 4º dia, ela atravessa a ponte Shinvat, a ponte do julgamento. Para os justos, a ponte é larga e fácil de cruzar. Ela leva ao Garodemana, o lar do cântico, a morada da luz e da felicidade eterna. Para os malvados, a ponte se estreita como uma lâmina de faca, e eles caem no abismo da casa da mentira. No fim dos tempos, segundo o zoroastrismo, todos serão purificados pelo fogo sagrado. O taoísmo, tradição filosófica e espiritual da China, tem uma visão da morte radicalmente diferente das religiões abraâmicas. Para os taoístas, a morte não é uma tragédia, é um retorno. O ser humano veio do Tao, a força primordial que governa o universo, e a ela retorna naturalmente. A morte é a transformação da energia vital, o Qi, de uma forma para outra. Assim como a água vira vapor e volta a ser chuva, nada se perde, tudo se transforma. Zhuangzi, um dos maiores filósofos taoístas, disse que chorar pela morte é não entender a natureza das coisas. A morte é apenas uma mudança de forma dentro do eterno fluxo do Tao. Algumas correntes do taoísmo popular acreditam em mundos espirituais com deuses e julgamentos. Mas na essência filosófica, morrer é simplesmente voltar ao todo. As religiões indígenas ao redor do mundo são extremamente diversas, mas muitas compartilham uma visão comum: os mortos não vão embora. Nas tradições de povos originários das Américas, da África e da Oceania, os ancestrais mortos continuam presentes. Eles estão aqui como guardiões, como guias, como força viva que interage com o mundo dos vivos. Em muitas tradições africanas, os ancestrais são reverenciados como intermediários entre os humanos e as forças do universo. Oferecer alimentos e realizar rituais é uma forma de comunicação sagrada com quem partiu. Para muitos povos indígenas brasileiros, o espírito do morto pode se transformar em elementos da natureza, um animal, uma planta, um rio. A morte, nessa visão, é uma metamorfose, não um fim. Não há julgamento universal, não há paraíso único. O destino do morto depende de como ele viveu, de como morreu e dos rituais realizados pelos que ficaram. E chegamos à 10ª resposta, aquela que, para alguns, é a mais corajosa, e para outros,
a mais desafiadora: o ateísmo e o humanismo secular. Para quem não acredita em nenhum Deus ou plano espiritual, a resposta é direta: quando o cérebro para, a consciência cessa. Não há continuidade após a morte. O que você é, seus pensamentos, suas memórias, é o resultado de processos cerebrais. Com a morte do cérebro, esse padrão se desfaz. Mas isso não precisa ser trágico. Para humanistas, é a impermanência que dá valor à vida. Você tem apenas esta existência, e isso a torna preciosa. Sua imortalidade está nas pessoas que você tocou, nas obras que deixou, na memória que permanece naqueles que te amaram. 10 tradições. 10 respostas. Paraíso, reencarnação, dissolução no cosmos, ancestrais vivos ou simplesmente o silêncio eterno. O que é fascinante não é que uma delas seja necessariamente a verdade, mas que todas revelam algo profundo sobre como os humanos enfrentam o maior mistério da existência. Em todas as tradições, há uma coisa em comum: a morte importa. Como você vive, importa. Quem você é, importa. E talvez seja isso que conecta todas essas tradições. Não a resposta, mas a coragem de fazer a pergunta. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com quem você acha que vai gostar. Antes de sair, vamos revisar o que aprendemos.